A enzima que catalisa a transformação de ADP em ATP a partir da fosfocreatina é a enzima creatina quinase. Atuando no sentido de geração de ATP, os substratos da reação são a fosfocreatina e o ADP. Através da reação da creatina quinase é gerado ATP e creatina livre, ou seja, creatina sem o fosfato ligado. O que acontece durante o repouso? Durante o repouso, os estoques de ADP no organismo são relativamente baixos e os estoques de fosfocreatina são altos. Enquanto isso, os estoques de ATP são plenos, são altos, e o estoque de creatina livre é baixo. Importante ressaltar que mesmo em repouso, cerca de 1/3 da creatina está presente na forma não fosforilada. Bom, esse é o panorama em repouso. O que acontece no início do exercício, especialmente o exercício intenso? Ocorre a quebra do ATP e a transformação desse ATP em ADP. Então, no exercício, o que vai ocorrer é o aumento dos níveis de ADP e uma leve redução do ATP. Graças aos sistemas energéticos atuando, esse ATP não vai cair em níveis tão significantes. Mas, de qualquer forma, pequenas reduções são percebidas. Nesse sentido, agora nós temos altos os estoques de fosfocreatina e de ADP. Nessa forma, a reação vai ocorrer nesse sentido, para regenerar o ATP. Bom, após um exercício de alta intensidade, o que vai ter acontecido? Os estoques de fosfocreatina vão ter sido utilizados e, dependendo da duração e da intensidade, toda a fosfocreatina, ou praticamente toda, vai ser transformada em creatina livre. Bom, após o exercício, o indivíduo vai fazer uma recuperação ativa ou passiva, e o que acontece? Os outros sistemas energéticos vão gerar ATP. Então, esse ATP vai ser gerado através do sistema glicolítico e, na recuperação, especialmente pelo sistema oxidativo, que vai regenerar esse ATP. Pois bem, então na recuperação nós temos agora esse panorama. A reação da creatina quinase, que pode ocorrer nos dois sentidos, sendo assim uma reação reversível, vai atuar no sentido agora de regeneração da fosfocreatina. Então o que nós vamos ter após algum tempo de recuperação é o reestabelecimento dos estoques de fosfocreatina, com isso a redução da creatina livre e a redução do ADP, voltando assim àquele quadro que nós tínhamos antes do exercício, ou quadro de repouso. Esse sistema é muito importante, especialmente em exercícios intensos, porque enquanto que o sistema oxidativo é capaz de produzir cerca de 2 milimols de ATP por segundo por quilo de músculo, o sistema glicolítico gera ATP numa maior taxa, cerca de 4,5 milimols de ATP por segundo por quilo de músculo. Veja o sistema da fosfocreatina. O sistema da fosfocreatina é o sistema mais potente, ou seja, que gera ATP numa maior taxa, cerca de 9 milimols de ATP por segundo por quilo de músculo. Daí a importância da fosfocreatina em atividades de alta intensidade, pois é o sistema que tem a maior taxa de produção de ATP. Em contrapartida, os estoques de fosfocreatina no organismo são extremamente pequenos. Sendo assim, após cerca de 10 segundos de atividade máxima, a maior parte da fosfocreatina terá sido depletada.
Na recuperação, ela é regenerada, como nós vimos anteriormente, só que esse processo de regeneração é um pouco mais longo. Estima-se que após 5 minutos, 95% da fosfocreatina vai ter sido regenerada. Além disso, o sistema da fosfocreatina apresenta também uma outra importante função. Aqui temos a mitocôndria, com suas membranas externa e interna. E a creatina quinase, ela existe em isoformas mitocondriais e também isoformas citosólicas. Ou seja, temos isoformas de creatina quinase na mitocôndria e no citosol. Na mitocôndria, ocorre o processo de fosforilação oxidativa ao final da cadeia de transporte de elétrons. O citosol é o sítio de utilização de ATP, ou seja, o sítio de utilização de energia. No citosol ocorre, por exemplo, o processo de contração muscular. É importante ressaltar que durante o exercício intenso, quase todo o ATP utilizado no músculo esquelético é utilizado para o processo de contração muscular. Aproximadamente 75% do ATP utilizado é utilizado somente pela miosina ATPase, enquanto que aproximadamente 25% é utilizado pela cerca, que é a proteína responsável por fazer a recaptação de cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático no relaxamento muscular, e cerca de 5% é utilizado pela sódio-potássio ATPase. Então nós temos sítio de geração de energia na mitocôndria, através do processo oxidativo, e sítio de utilização de energia no citosol. Pois bem, ao final do processo de fosforilação oxidativa, o ATP é gerado. Através da reação da creatina quinase mitocondrial, esse ATP é transformado em ADP e o ADP é utilizado para alimentar o processo de fosforilação oxidativa. Ao mesmo tempo, creatina é utilizada, dando origem à fosfocreatina. O citosol, ao contrário do que muitos pensam, não é um meio no qual as moléculas podem trafegar livremente. Apesar do citosol ser um meio aquoso, é um meio com aglomerado de macromoléculas. Temos assim um conceito de bioquímica chamado de aglomeramento macromolecular. Como podemos ver na figura, são diversas proteínas e outras macromoléculas que podem dificultar o tráfego de moléculas no citosol. Pois bem, a fosfocreatina, apesar de toda essa dificuldade, consegue trafegar indo até os sítios de utilização de energia e através da creatina quinase citosólica, a fosfocreatina é utilizada para regenerar o ATP a partir do ADP. Sendo assim, a ATP agora está disponível para o processo de contração muscular, dando origem ao ADP. O coeficiente de fusão da fosfocreatina é de 57 micrômetros, já da creatina livre de 37 micrômetros. O ATP apresenta um coeficiente de fusão muito baixo, de 1,8 micrômetros, enquanto o ATP tem coeficiente de fusão de 22 micrômetros. Percebemos assim que a fosfocreatina e a creatina têm uma coeficiente de fusão bem superior ao ATP, especialmente ao ADP, que é talvez o principal limitante nesse transporte do fosfato. O sistema de lançadeira de fosfocreatina facilita a transferência do fosfato de alta energia gerado na fosforilação oxidativa para o citosol, onde pode ser utilizado no processo de contração muscular. Esse sistema é chamado de sistema de lançadeira de fosfocreatina e é um outro importante papel do sistema da fosfocreatina para a homeostase energética celular. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse sistema, especialmente na homeostase energética da musculatura esquelética e cardíaca, você pode fazer um download do meu artigo publicado na revista Einstein, que lá eu conto um pouquinho dessa história. Então é isso, até a próxima, espero que vocês tenham gostado do vídeo.